Então, assim, sabe, Cássia, o Antônio era um pré-requisito para casar. Ele tem uma mentalidade aberta à vida. Não que o Antônio era um rapaz da igreja, era tipo um seminarista que deixou de ser padre para casar comigo, porque tem isso, sabe? Isso daí é sorte grande, tá? Porque tem assim, aquela pessoa que já entende da doutrina. Então é uma pessoa assim que já está preparada, o Antônio. Não, ele ia na missa uma vez por mês, que tinha na comunidade do sítio que ele morava. Ele mal terminou a catequese, sabe? Mas eu via, né, e Deus me iluminou nisso, um potencial nele, de escutar a Deus. Então, quando o Antônio ia comigo na missa, ou algum encontro, alguma coisa, a gente não ficava assim namorando eu e ele assim, conversando à toa, né? Então, eu tinha esses momentos de espiritualidade na paróquia, então a gente sempre estava ali, né? Então, eu observava aquilo ali, porque ele poderia estar simplesmente para me acompanhar, né, para ser um momento de encontro, ou coisa pouca, um momento de encontro nós dois, ou ser um momento assim, que é uma oportunidade de Deus para entender. Porque às vezes eu vejo isso em muitos namoros, às vezes pessoas que chegam até mim, que ignoram totalmente os fatos do namoro, do noivado, né, achando que aquilo ali, quando é positivo, a pessoa, né, joga confete. E quando é negativo, ela joga para debaixo do tapete, né? Achando que aquilo vai. Né? E graças a Deus, através da igreja, a igreja me ajudou a ver. Né? E os defeitos que o Antônio tem hoje em dia, eu não vou falar de defeito, mas não como quem analisa ele, né? Olha, esses são os defeitos, essas são as qualidades. Mas aquilo que é uma dificuldade para eu amar, é uma dificuldade para eu perdoar, eu já tinha visto. E eu botei na balança e falei, Senhor, se o Senhor me ajudar, eu estou disposta. Não que eu era capaz, né, de falar assim, olha, isso aqui eu sou capaz, isso aqui eu não sou. Isso, né, eu não sou, né, assim, eu fui apoiada em Deus mesmo, né. E só que estar aberto à vida, no sentido assim, de entender do que se trata isso, né, de querer me amar inteiramente, né, recebendo os filhos que Deus quisesse enviar para nós, e está disposto. Então eu vi isso, né? Deus me confirmou. E aí as crianças começaram a chegar. Quantos anos você tinha quando você casou? Quanto tempo? Quantos anos você tinha? Eu engravidei na lua de mel. E quantos anos você tinha? Eu tinha 27 anos. 27 anos eu tinha. Já era madura, né? Só que imatura em algumas coisas, né? Por exemplo, no sofrimento em relação ao outro, né? Quando a gente tá na casa da mãe, a gente tem relação com a mãe e com as minhas irmãs, mas assim, sempre mais fechada em mim mesma, né? Fazendo as minhas coisas, ganhando meu salário, ajudando em casa como era possível, ajudava no serviço de casa quando... Ajudava, assim, mas não era aquela doação como eu estava sendo chamada no matrimônio, né? Então eu era imatura em relação a isso, né? A minha avó, por exemplo, que casou com 14 anos, tinha muito mais maturidade do trabalho doméstico do que, né? Ela acendia fogão de lenha. Então, assim, uma robustez, sabe, no ser que o trabalho dá, Cássia. Sim, é verdade. Esse negócio da gente ficar estudando, né? Eu não estou falando que não deva, mas a gente suspender a nossa ajuda no lar, no trabalho ali da nossa casa, porque a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente faz faculdade, a gente lê. Então isso, ele causa um buraco, um rombo ali no nosso ser. A gente fica assim, meio molenga, sabe? Então essa robustez que eu precisava, que Deus preparou para mim na minha casa, eu me esquivei e ela me fez falta. Me fez falta ali naqueles primeiros anos de casada, né? Mas assim, como eu estava disposta a que Deus fizesse comigo aquilo que fosse o meu bem, né? Então a gente abraça, né? O primeiro parto. Eu falei, bom, eu quero receber os filhos. E eu via as mulheres sofrendo muito porque tinha uma cesárea. E o sofrimento da cesárea não está somente em ser uma dificuldade do corpo, né? Está em você encontrar uma equipe médica que te aceite depois. Sim. Então, um filho, 2, 3 cesáreas. Então, ela não está só
da limitação física que você vai ter que enfrentar, mas está no mundo, no hospital, no postinho, sei lá. Então eu via isso, e que é um sofrimento grandíssimo, sabe? Muito grande. Porque, né, além da dificuldade, você ainda tem que desbravar coisas e pessoas para te atender, É uma né, para te prestar mais, atendimento médico, para fazer o seu parto, né? Então, eu sabia, eu abracei aquele parto ali, um pouco conhecimento, mas sabe o que foi o meu guia no meu primeiro parto? Eu pensava assim, Cássia, todo mundo conseguiu até hoje. Sim. Um monte de gente deu à luz. Milhões. Eu vou conseguir. Não é possível que eu não vou conseguir. Eu vou conseguir. Sabe como? Na força do ódio. Sabe assim? Eu falei, não, gente, não é possível. E eu quase assim, foi muito difícil, né? O primeiro parto é uma coisa assim, uma experiência muito, muito diferente do que aquilo que a gente espera, né? Então, foi difícil, foi demorado, foi doloroso. Assusta, né? Mas aconteceu, aconteceu. Nasceu, e eu fiquei assim, como que... aquilo foi uma experiência, assim, dura para mim. Mas, passado algumas horas, né, no dia seguinte, eu falei, bom, Senhor, eu já estou disposta a outro. Eu sempre volto do hospital, eu tenho parto hospitalar. 3 dias de internação. Quando eu volto, eu já volto com aquela cura. Senhor, obrigada, deu tudo certo. Então, até logo, né? Até o próximo, né? E aí, eu fui com aquele neném para casa, né? E eu tinha alguns esquemas, sabe, Cássia, em relação a cuidar dele, a educar, né? Eu tinha algumas coisas assim, por exemplo, umas bobeiras, tipo, não deixar dormir do peito, dormir na cama comigo. Algumas coisas assim que eram como se fosse assim o que era indicado para todo mundo, que seria um benefício realmente, né? Mas eu não tinha noção do que era aquilo ali na prática, né? Essa noite, por exemplo, aqui está muito frio, aqui no sul, né? Deu uma despencada na temperatura, e apesar da minha cidade no Paranaí, ser uma cidade quente, a gente, aliás, apesar de ser aqui o Paraná, né? Mas aqui é uma cidade quente, o noroestão do Paraná é quente, né? E aí a gente deu aquela estranhada. Então a minha casa não é uma casa assim que tem aquecimento, na hora que esfria, né? Na hora que tá calor. E aí, essa noite, nós colocamos os bebês na nossa cama, os gêmeos e o Joaquim e o Benjamin, para se aquecer. Sim. E eles estavam acordando, chorando de frio. E eu falei, meu Deus do céu, tipo um ninho mesmo, sabe, Cássia? Tipo um ninho. Né? Então a gente vê assim, que tem algumas coisas circunstanciais que não dá para você fincar pé. Primeira coisa que eu entendi sobre a educação dos filhos, sabe? Porque aquilo ali depende de uma pessoa, que sou eu, que é limitada, que pode sucumbir a qualquer momento. E depende do outro também. Depende da criança, né? Que é a pessoa mais importante, né?